Que vamos agora olhar um pouquinho como é que eu represento isso com uma imagem muito comum, que é do iceberg, né? Se a gente for olhar aqui, no iceberg você tem aquela parte que está em cima da água, que é a parte mais pequenininha, né? É a que aparece, mas é a menor parte do iceberg. Aqui corresponde à institucional. É aquela que a gente vê notícia, que a gente conversa, fala no rádio, no jornal, que a gente debate toda hora. Reforma política, aquilo que eu falava, né? Mas por debaixo dela é que está a grande parte da realidade que a gente quer dizer quando fala de representação. Você tem o nível que é existencial, que eu coloco mais ou menos aqui no meio. Ele é mais profundo, mas ele não é o mais profundo. O mais profundo é o transcendental. E engraçado que eu coloco o transcendental até assim. O iceberg termina aqui e tem uma parte que nem está no iceberg, mas que está para baixo do iceberg. O transcendental, ele no fundo está um pouco mais aqui, né? Porque ele é transcendente, ele vai além daquilo que a gente vê, que a gente vive. Mas ele está ligado. É onde o iceberg para aqui, né? Ele se apoia aqui nessa altura do oceano, digamos assim. Então, por exemplo, a gente poderia perguntar, abrir um pouco mais a nossa pergunta do início, e perguntar que tipo de representação está em crise no Brasil atual? Qual dos 3 níveis? É o institucional? Então, né? São todas? Pois é, né? Essa é a provocação, gente. A gente tem que entender essas 3 para poder entender a crise na sua profundidade. E a gente vai ver que isso aqui não é novidade. Não sou eu que estou descobrindo nada disso. Eu vou trazer para vocês algumas figuras do pensamento passado, inclusive do presente, que viram isso, que falam sobre isso, né? Mas para ficar mais claro, por exemplo, vamos fazer uma aplicação prática. Se a gente fosse pensar no institucional, por exemplo, o problema da corrupção e do patrimonialismo nas instituições tem a ver com um pouco, porque esse problema acontece aqui, nesse nível. É na representação, no Congresso, nas relações entre políticos, né? Tanto que isso aqui está sempre no jornal. Aí você pensa, não, vamos criar novas maneiras, vamos tirar o poder dos deputados, vamos fazer a Lava Jato, vamos prender na segunda instância, vamos fazer aquilo. Toda a discussão que é feita com relação à corrupção, ela está muito voltada para esse nível existencial. Concordam? Então, quando a gente fala de fórum privilegiado, segunda instância, todas essas coisas, né, habeas corpus, fazem parte do mecanismo da democracia, está tudo aqui. Agora, quando a gente fala da existencial, por exemplo, é um problema que, entre outras coisas, pode ser, por exemplo, pode estar presente numa falta de projeto de país. O existencial não é aquele nível em que você fala pela sociedade, você tem uma imagem da sociedade e afirma alguma coisa e faz alguma coisa na sociedade como um todo. Então, um projeto de país poderia estar aqui. Quem é que fala pelo Brasil com que projeto, com que ideia, né? É um país que vai ser mais liberal, que vai ser mais social, que vai ser mais comunitário, que vai ser mais isso, mais aquilo, mais avançado, mais tradicional. Então você tem uma série de questões que dizem respeito ao que nós somos, ao que nós devemos ser, desse ponto de vista da economia, da política, da sociedade, da ciência, etc. e tal. Então, falta um pouco, parece que não está muito claro que projeto de país é esse que a gente está buscando no Brasil atualmente. Você tem sempre, né, os partidos, as posições, é mais aquilo, justiça social, a reforma da Previdência, mas o que de fato está por trás dessas propostas de reforma? O Bolsa Família, a privatização, enfim, sei lá, a reforma do ensino médio. O que está por trás dessas questões? Que tipo de projeto está por trás? Quais são os conceitos, né, que falam da sociedade que a gente quer ser? Não está muito claro. E está claro para a gente? E, finalmente, com relação ao transcendental, qual pode ser uma aplicação disso? Por exemplo, no fundo, isso está tudo muito ligado. A transcendental está muito ligada a essa questão da imagem e do que nós somos, porque, no fundo, o que está por trás é uma falsa concepção do ser humano, uma falsa antropologia, né?
nos partidos e nas propostas dos líderes políticos. E por que eu falo do ser humano e não de Deus? Por que eu falo de antropologia e não de teologia? Porque aqui nós estamos aqui falando do transcendental, né? Eu acabei de falar que tem a ver com a ordem divina. Por que eu falo de concepção de ser humano e não de ser divino? Antropologia e não teologia. Alguém poderia pensar? Isso é no antropocentrismo. Mas a minha pergunta é essa, veja. O homem como centro, assim. Pode ser. Eu usei destronar Deus. Isso. Deus não. Esse Deus judaico-cristão não. Eu sou Deus, então eu ocupo o trono, eu estou no centro do universo. Então pensaria um neo-antropocentrismo. Então Deus, transcendente, essas coisas não. Por quê? Porque sempre que você coloca, que você afirma uma proposta de ser humano, você automaticamente está fazendo uma proposta de ordem transcendente, de ordem divina. O que você falou? Não, o homem é o centro, então Deus está fora. Falar de antropologia, no fundo, é falar de teologia. Pelo aspecto negativo ou pelo aspecto positivo. Né? O que nós somos está ligado diretamente à nossa relação com o transcendente. Então é por isso, uma falsa concepção do ser humano é uma falsa concepção da própria realidade divina transcendente. Então, a gente talvez tenha que chegar aqui para entender o que está errado, por onde que pode ter alguns caminhos de solução. Tá claro por enquanto? Não, gente, a gente está falando de institucional, existencial e transcendental. E a gente tem que ter um pouco de consciência dos três níveis. Porque o que está aqui é só a ponta de um iceberg que começou lá embaixo. Essa é um pouco a ideia, uma ideia importante, né? Não adianta a gente achar que vai resolver só por aqui. Não vai resolver. Estamos aí há vários anos trabalhando nessas coisas e parece que a coisa não anda. Olha, a gente, quando, por exemplo, fala nesse nível, em geral a gente fala dos interesses que estão em jogo. Porque é isso que se negocia nesses canais, né? No Congresso, nessa negociação de interesse. Eu tenho interesse, eu tenho essa vontade, aquele tem aquele outro interesse, aquele tem outro interesse. Você negocia em torno do que as pessoas trazem para a mesa. Com relação a essa questão existencial do projeto de país, a gente está falando mais de ideologia, porque a ideologia é aquele sistema de ideias que dá uma coerência maior ao meu interesse. De onde veio o meu interesse? Em geral tem muito a ver com a ideologia que eu subscrevo. Né? Se ela é mais comunitária, se ela é mais individualista, se ela é mais ateia, se ela é mais... enfim. E aqui, finalmente, a gente está falando de antropologia e teologia. Então, esses três níveis aqui, de alguma forma, tem que estar na nossa visão. Principalmente para nós, que sabemos qual é a nossa antropologia e a nossa teologia. É ou não é? É isso que a igreja traz como contributo, inclusive, para a humanidade. É a visão do ser humano que é revelado pela revelação do Cristo, que é homem-deus. Né? Então, essa verdade sobre o ser humano, que vem da verdade sobre Deus, é isso que vai, de alguma forma, informar, ou poderia informar essas outras esferas. Então, vamos passar agora para falar sobre ideologia. Mas antes disso, então, vamos falar um pouquinho, se vocês quiserem alguma dúvida, comentário. Na verdade, é uma dúvida. Depois você pode falar, tá bom? Com relação à representação transcendental, quando você diz que há uma falsa antropologia, a concepção do ser humano pela falsa concepção do transcendente pelos partidos políticos. Quando você tem na Constituição os princípios descritos ali, quer dizer, descritos não, porque eles estão implícitos, né, nos artigos da Constituição. Quando você tem esses princípios como norteadores de uma Constituição, como é que eu não entendi ainda como é que se dá essa falsa concepção nas propostas dos partidos. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Então, deixa eu ver se a senhora tinha mais uma pergunta, um comentário. Seria um comentário um pouco, assim, daquilo que a gente falou no começo, que a antropologia e a teologia, essa representação transcendental, eu acho que, na atualidade, foi o que se perdeu. Porque perdeu os valores, os princípios humanos
do ser humano como ser divino. Então se perdeu essa parte e aí ficou só na ideologia e interesse que liga lá aquela primeira questão que foi falado lá, né, do prestígio, do poder, da representação, pelo poder e pelo prestígio, não pelo valor do ser humano, onde está lá, como a colega falou, na questão da Constituição, onde estão os valores do ser humano, direitos iguais para todos, que está ligado exatamente a essa teologia, a esse valor cristão do indivíduo como pessoa, como ser humano. Vou fazer rapidamente uma relação que eu acho que é interessante, mas você deu uma grande sugestão de exercício para fazer entre esse sábado e o outro sábado, que é procurar na Constituição brasileira e nos princípios basilares da Constituição que tipo de antropologia e teologia pode estar presente ou que tipo de ideologia pode estar presente atrás ou baseando a Constituição. Porque, veja, a gente tem enfim, uma Constituição liberal como a nossa, né, de um país laico, não laicista, mas laico, que não impõe uma religião à população como um todo, você não pode ter afirmações diretas, explícitas, dessa ou daquela denominação, ou dessa ou daquela, enfim, opção religiosa. Enfim, você fala em Deus, por exemplo, no prólogo, né, enfim, etc. e tal, mas é uma maneira muito geral, como na Declaração da Independência Americana. Eles falam de um Deus que é um criador, mas é muito geral, é um Deus criador que você identifica como sendo o Deus cristão, mas que você não está falando que é católico, que é presbiteriano ou que é calvinista. Então, a Constituição em si, ela não vai ter exatamente expressa essa teologia, né, explicitamente colocada lá. Antropologia, sim. A antropologia ela começa a falar que o ser humano tem a sua dignidade, tem direito à vida, igualdade. Aí você começa a encontrar assim, vários princípios antropológicos que são codificados em lei constitucional no Brasil. E aí, esses princípios deveriam, de alguma forma, orientar e limitar as leis infraconstitucionais, enfim, os conflitos, as questões de justiça que acontecem no dia a dia do país. A senhora falou dos valores e princípios que se perderam, né? Na verdade, eu não sei se eles se perderam ou se eles são corrompidos, são modificados. Porque, como? São manipulados. E manipulados para se transformarem um pouco no inverso daquilo que eles eram originalmente. Então, o direito à vida, ou a liberdade e a privacidade, por exemplo, que significa uma coisa originalmente, que é um direito individual, da dignidade humana, cada um tem o direito de ter a sua própria liberdade de pensamento, de autonomia, direcionar a sua própria vida, né? Tem um espaço de propriedade, um espaço de liberdade para agir, se transforma numa liberdade para matar um ser que tem dentro do útero de uma mulher, por exemplo. Então você manipula, você corrompe. E como é que você faz isso? Então, você muda assim, você muda aqui. Você passa de uma antropologia e uma teologia para uma outra antropologia e outra teologia. Outra maneira de olhar o ser humano. E aí eu coloco mais, assim, na questão dos próprios direitos sociais. Porque quando a gente vê essa representação política atual, eles não estão preocupados, né, em representar a sua população, a sua sociedade, como um líder que vai dar essa condição de que toda a sociedade possa ter acesso aos seus direitos, ter a sua vida plena, né? Eles são interessados no poder, na representação que eles têm como prestígio, e não para dar a esse povo, né, essa condição, essa dignidade de ter acesso aos seus direitos sociais, desde o direito à vida até a sobrevivência, a cultura e, enfim, todas essas coisas. Da Constituição e das leis podem sair ou não políticas e ações,
de governo, enfim, em vários níveis, que correspondem mais ou menos a esses valores, né? Uma coisa é o que a gente está... Essa pergunta, como é que é seu nome, perdão, que a Janina fez, tem a ver com essa relação aqui, né? Como é que está na Constituição, como é que a gente consegue reconhecer na Constituição esses valores e princípios? Na verdade, é saber como é que houve a falsa concepção dos princípios norteadores da CF nas propostas dos partidos. Como é que se deturpa? Ah, certo. Vamos falar um pouco sobre ideologia para entrar um pouco mais nisso. Mas eu acho que, novamente, né, o que está escrito aqui, você falou da Constituição, pode ser interpretado, pode ser reconstruído na justiça, no discurso, no debate, de várias maneiras. Então, você chega ao ponto, por exemplo, de que, de fato, não foi a Suprema Corte que, mesmo sem estar na Constituição, definiu que um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é igual, tem os mesmos direitos que um casamento entre um homem e uma mulher. Só que isso não está na Constituição, né? Na Constituição. Então, de alguma forma, a Suprema Corte e os movimentos políticos conseguem interpretar de diferentes maneiras o que está aqui. Muito, em geral, muito em função dos valores e princípios que eles têm por trás. Então, você tem um juiz da Suprema Corte que acredita numa antropologia individualista, imanente, radicalmente, aquela coisa da autonomia radical, que a pessoa faz o que ela quer, ela é o que ela quer, ela consegue se definir radicalmente a partir do interior dela e não do que ela vê no mundo, do próprio corpo. Se ele acreditar nisso, ele vai interpretar a Constituição aqui nesse nível de maneira diferente. Mesmo que não esteja... Essa é uma das grandes brigas, né? É uma das grandes questões que a gente está enfrentando hoje. Até que ponto a justiça, isso aqui começou nos Estados Unidos há muito tempo atrás, até que ponto a justiça, de fato, está se atendo ao texto constitucional, à intenção originária do legislador constitucional, até que ponto ela está utilizando o texto para interpretar de maneiras diferentes, né, e chegar a resultados diferentes. E ela faz tudo isso passando por cima do Congresso, porque não precisa o Congresso aprovar nada, nem emendar a Constituição, que é muito difícil. Você vai direto via interpretação constitucional. Então, vamos falar um pouco de ideologia, porque tem uma outra coisa que a gente vai trabalhar, como é que os partidos, como é que isso aqui, o que significa, né, ideologia qual é o problema, né, qual é o problema dessa coisa, a proposta do partido, e da maneira como a gente vê hoje no Brasil, você tem algumas opções. Até que ponto essas opções que a gente vê, elas de fato correspondem ao que é adequado. Até que ponto todas as opções ideológicas que a gente tem no Brasil hoje são deficitárias, são deficientes. Então vamos lá. Lembrando que agora nós estamos no nível da representação existencial. Vamos falar de ideologia porque a gente tem, de fato, cada vez mais, né, sentido, experimentado muita briga, muito conflito, às vezes violento, às vezes meio violento e insultos, levanta a voz, xinga, em função de ideologia, até dentro da própria igreja. Ah, porque você é comunista, ah, porque você é um neoliberal, ah, porque você é um safado. Aí começa, né? Você não liga para os pobres, você é conservador, ah, você é... Enfim. É o time de futebol, né? Começa essa coisa da briga, e aí, ah, não, porque eu tenho a verdade, na verdade o valor evangélico é isso. Isso que está na sociedade já muito, é o Bolsonaro para cá, é o Lula para lá, e não sei mais quem para cá. A gente fica numa coisa tão baixa, tão primária, de briga, de instintiva, reacional, de xingamento, E esse é o debate político que a gente quer? Essas são as opções que a gente tem? E por que não são, né? Então vamos pensar um pouco sobre ideologia, talvez o próprio conceito, a maneira como elas são apresentadas, não seja adequado, não seja suficiente. Então, o que são ideologias, para começar, né? Vou dar alguns exemplos. Vejam o efeito. Eu sou um pobre criador de apresentações de PowerPoint, mas às vezes, a gente está aqui nas ideologias, agora estamos nesse nível, entramos no iceberg. Então vejam, vários exemplos de ideologias que a gente pode usar como ilustração. O socialismo, o libertarianismo, o cientificismo, o nacionalismo, o nazismo. São
ideologias. Do que eu estou chamando de ideologia aqui? Esse é um termo um pouco... ele tem muito significado, na verdade, né? Hoje em dia você pode falar tanto da ideologia política de um partido, que corresponderia mais ou menos ao programa e às ideias base de um partido, até ideologias totalitárias, por exemplo, como o comunismo, como o nazismo. Você comparar o nazismo, que é uma ideologia totalizante, né, que racista, com o programa do, sei lá, do DEM, por exemplo, não é muito justo, né? São coisas um pouco diferentes. Uma está num plano mais filosófico, mais antropológico, a outra está no plano das ideias de política, enfim, de inflação, de mercado, de Estado e tal, mas, em geral, ideologias, no termo que eu estou usando aqui, são sistemas de ideias, de interpretação do mundo, que privilegiam um elemento para explicar tudo. De maneira bem simples, é um pouco isso. Assim, como se você fizesse um filtro da realidade, e você entende a realidade toda só por esse filtro. E o resto parece que não faz sentido. E a solução para os problemas, que é importante também, passa por esse filtro. Então, por exemplo, pegar o cientificismo. Você tem a ciência natural, ótimo, né? Muito bom, valiosa, produtiva, é uma grande conquista da razão humana, ela tem a sua metodologia, tem tem seus objetos, tem seus produtos. O que é o cientificismo? É quando você começa a aplicar a metodologia, nem tanto a metodologia, mas a ideia da ciência, para explicar tudo. Então, por exemplo, você fala que, olha, sinto muito, Deus não existe. Por quê? Porque a ciência prova. Como a ciência prova que Deus não existe, gente? A ciência não foi feita para provar que Deus não existe. Isso nem está no escopo dos objetos que a ciência pode... né? A ciência é outra coisa. Mas tem gente que vai procurar explicar toda a realidade humana utilizando as categorias da ciência, causa e efeito, probabilidade, regularidade, leis científicas. Então você tem um perigo muito grande de achar que tudo que é humano se explica pela ciência. E aí, se tudo que é humano se explica pela ciência, quem você quer então que seja o líder, que dite as regras do que deve e que não deve acontecer? É o cientista, né? Tudo. Ele vai falar de moral, teologia, biologia, alimentação, gênero, tudo. Porque tudo é científico, né? Então percebem o problema? É uma redução da realidade, é uma visão distorcida da realidade em função de um filtro que você usa para entender tudo o que acontece. O nazismo usava a questão da raça, né, da raça ariana, para explicar por que, na verdade, o destino da Alemanha era ser o superior a todos os outros povos, porque a raça ariana era a raça superior, e os judeus eram uma raça inferior, e por aí vai, né? Então você explica, você constrói um mundo baseado nessas relações aqui. O nacionalismo também, de uma certa forma, ele subordina todas as considerações, todos os julgamentos, os atos, aos interesses daquele país, daquela nação, daquele Estado. Então você vai criar as guerras entre as nações, porque, na verdade, a minha nação tem que ser a superior, tem que ser a maior, tem que ser a única que presta, os outros são lixo, os outros não sabem, etc. e tal, né? Então, novamente, são maneiras de reduzir, são maneiras de explicar a realidade de maneira redutora, de maneira empobrecedora. E o socialismo e o libertarismo também são, de uma certa forma, ideologias que olham a realidade de um certo ponto de vista, que privilegiam um lado da realidade em detrimento de todos os outros. E o problema aí é que a gente perde talvez o que é mais importante. Tá claro? Então esse é o conceito de ideologia que eu estou querendo trabalhar aqui. A ideologia, ela não procura questionar e se libertar dos limites da sua categoria, do seu método. Ela fica ali presa dentro daquela questão. E ela procura dar a solução ela só olha para aquilo. Então, a ideologia marxista, por exemplo, se a gente fosse pensar, ela está focada, primeiro, do ponto de vista econômico, na luta de classes. Tudo é resultado da luta, do processo histórico da luta de classes.
E as classes, elas se definem com relação a quê? A propriedade ou a alienação dos meios de produção econômico, material, naquele momento na história. Então, no fundo, é por isso que chama de materialismo histórico, porque Marx explica a evolução da sociedade por meio de um conflito que nasce da oposição entre quem tem e quem não tem, quem possui e quem não possui os meios de produção daquele momento. E não tem escapatória, porque sempre vai ter aqueles que têm e os que não têm, sempre vai ter a luta de classes, e a história vai ser movida pelo mecanismo dessa luta, até que finalmente vai chegar um momento em que Marx acreditava, você vai acabar com as classes, porque o sistema socialista vai possibilitar que ninguém mais tenha os meios de produção, mas que sejam de todos. Enfim. Então vocês vejam como? Pois é, enfim, que não existe em lugar nenhum, porque no fundo alguém sempre tem, concentra Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que Marx entende tudo a partir de um conceito, de uma realidade. Então, o ser humano fica meio de fora disso, porque o que importa são as coletividades, as relações de produção, as relações de propriedade, né? Liberdade nesse sentido não significa nada, é uma coisa quase que determinista, né? Vamos olhar um pouco para essas duas correntes aqui então, porque elas têm sido, se a gente for pensar, né, no nosso campo econômico, político, histórico, duas grandes opções, e elas sempre voltam como opções, ou não é? Quando a gente fala de, porque é mais mercado, mais Estado, a gente fala de privatização, estatização, fala de intervenção do Estado na economia e liberalização da economia. Em geral, essas opções que estão sempre muito fortes a cada momento estão muito ligadas a essas duas ideologias. Em geral, você costuma também associar o socialismo ao coletivismo. Então, o socialismo é aquele que olha para o coletivo, para aquilo que é de todos, para a igualdade entre todos, etc. e tal. E o libertarianismo olha para o indivíduo, que tem liberdade, que tem propriedade, que vai fazer o que quer fazer, não é isso? Estão reconhecendo um pouco o campo do que eu estou falando? Isso é muito antigo. Isso aqui, desde o século XIX, são duas ideologias que estão em luta e que vão sendo reinventadas, reescritas ao longo do tempo. Vamos tentar, de alguma forma, trazer elementos que são fortes, que são mais fortes, que fazem parte da leitura da realidade de cada uma dessas ideologias. Tá? Vê se vocês concordam com o que eu coloquei aqui. Então, o socialismo ele começa privilegiando a igualdade, né, entre os seres humanos. Por isso que então eu tenho que olhar para o coletivo, porque são todos iguais. Nesse coletivo, todos têm que estar mais ou menos com as mesmas atribuições, com os mesmos direitos, oportunidades, a mesma renda, etc. e tal. Então, o forte do socialismo é a coisa da igualdade. Igualdade, não que aqui não tenha, né? Tem um tipo de igualdade aqui, que eu vou falar um pouco mais, mas isso aqui é a igualdade substantiva, a igualdade material, a igualdade econômica. Né? No campo do individualismo é a liberdade, que está um pouco... Tradicionalmente são duas grandes correntes de pensamento, essa oposição é muito forte. As ideologias da igualdade e as da liberdade. Liberdade individual. Então, aqui, eu não quero... A igualdade, ela perde espaço diante da liberdade, de cada um fazer o que quer, buscar a sua própria realização, juntar o seu dinheiro, fazer seus investimentos. Então, você olha para o indivíduo na sua liberdade fazendo a sua vida. Né? E aqui não. Aqui você vai limitar, até certo ponto, a liberdade e a propriedade do indivíduo para garantir mais igualdade. Certo? Então, por causa disso, você tem mais controle e regulação da economia, certo? Então, o Estado que vê o mercado funcionando vai procurar intervir no mercado para quê? Para evitar excessos, para retirar impostos que vão ser depois redistribuídos para a população como um todo. A ideia da redistribuição da renda, né? Está um pouco aqui. E no canto de cá você tem a desregulação da economia, o ideal do livre mercado, certo? Então aqui
o individualismo, o libertarianismo diz que o Estado não deve interferir no mercado, porque o mercado ele é um mecanismo que funciona bem se for deixado livre. Se tiver muita intervenção, ele não funciona direito. O mercado é um mecanismo regulatório, é um mecanismo que procura, que deixa a economia, faz a economia crescer, deixa que as pessoas busquem seus interesses, façam suas próprias interações, as suas trocas voluntárias, né? Então, novamente, tem essa polarização aqui. O socialismo, ele preconiza um Estado forte, não é isso? O Estado tem que ser forte, tem que ter poder de coletar impostos, de impor certas condutas, de proibir outras, aí vai. Já no libertarianismo, você tem aquela ideia do Estado mínimo. O mínimo que for possível para que as pessoas possam ter a sua vida e fazer as suas escolhas, certo? Aí você daqui passa para a questão do planejamento, da planificação e da intervenção estatal. Então o Estado, ele que tem essa visão do todo, ele vai olhar quais são os objetivos desse país. Ele vai colocar certos objetivos. Isso chega ao ponto, e ao extremo no comunismo, de você ter os planos quinquenais. Que você vai colocando tudo que a economia vai fazer nos próximos 5 anos. Mas você, sei lá, planeja, por exemplo, quem vão ser as empresas que vão tocar a economia, planeja qual vai ser a taxa de juros de inflação, planeja como que vai ser. Então o Estado, ele de alguma forma tenta colocar metas para a economia como um todo. Para quê? Para poder favorecer tudo isso aqui. E no libertarianismo, no liberalismo, você procura pensar, não, vamos dar autonomia para os autores privados. Privatiza as escolhas, privatiza as economias, privatiza os investimentos, deixa que o mercado se desenvolva na direção que o mercado tiver mais facilidade. Tá certo? Não é novidade, né, o que eu estou colocando aqui. Eu estou querendo políticas sociais ativas aqui, então eu vou procurar ter uma alta proteção social, aquele conceito do estado de bem-estar social que provê seguro de vida, previdência, saúde, educação, renda mínima, enfim, toda essa rede de proteção social que o Estado tem que prover para cada cidadão. E no canto de cá, você procura... Não é que é claro que o mais radical fala, não, o Estado tem que fazer nada. Mas é uma tendência na direção de políticas sociais limitadas, focalizadas, então eu vou onde precisa entrar só. Eu não vou procurar, por exemplo, garantir uma renda mínima para a população como um todo, mas eu vou procurar dar àqueles que são mais pobres uma renda mínima para que eles possam sair dessa condição de dependência. E procurando sempre trabalhar com mecanismos de mercado livre, né? Mecanismos que favoreçam a escolha, a liberdade de cada um. Então, menos proteção social, mais autodependência, mais autossuficiência. Estou procurando aqui fazer essa descrição de maneira neutra, como cada ideologia se vê e preconiza a sua própria visão. Mas aqui tem uma coisa que... Aqui, eu acho que o que vem agora aqui é como que a outra ideologia olha para essa de cá. Então, por exemplo, o libertarianismo vai olhar para cá e falar isso aí vai causar ineficiência, vai causar burocratização, vai causar corrupção. O Estado muito grande, é ineficiente, gasta dinheiro, ele joga dinheiro fora, ele abre muito mais espaço para corrupção, porque você tem muito mais gente com acesso a dinheiro, aos impostos, às empresas, né? Essa é um pouco a crítica do liberalismo para o socialismo. E no caso de lá, qual seria a crítica? É um sistema egoísta, você abandona os mais pobres, você não está nem aí para quem não tem nada, nem todo mundo consegue fazer a sua economia, consegue ter uma educação, e aí as pessoas têm que morrer mesmo, é a dominação, é a elite, etc. e tal. Então tem essa crítica forte de um com relação ao outro. E aí, um ponto final que é interessante, né? O coletivismo, de maneira até talvez um pouco paradoxica, ele do ponto de vista das relações e normas tradicionais, pessoais, estou pensando na questão os valores tradicionais, religiosos, as comunidades tradicionais. O coletivismo, ele de alguma forma, ele é crítico, né? Ele fala, pensa um pouco na posição, por exemplo, dos partidos de esquerda com relação a temas como aborto, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, esses temas mais culturais e sociais. Oi? A questão do gênero.
essa ideologia, quando chega nesse ponto aqui, ela é crítica, ela é contrária aos valores tradicionais. Essas normas morais. Olha, nesse ponto aqui, o coletivismo ele é mais libertário. É interessante isso. Né? E o individualismo, o libertarianismo? É igual, também é assim. Pensa bem, os libertários, aqueles que, não, todo mundo é livre para fazer o que quiser, cada um é dono do seu corpo, cada um faz o que quer, também é libertário, também tem essa questão. Não é interessante, né? Que nesse ponto aqui, que diz respeito à antropologia mais profunda, as relações entre homem e mulher, a relação com a comunidade tradicional religiosa, as autoridades sociais, tanto um quanto o outro, querem dissolver essas autoridades. Isso deveria nos dizer alguma coisa, né? Para nós que somos parte de uma comunidade católica que tem valores e princípios milenares. Uma visão do homem milenar. Não que ela não seja, não que ela não venha se reformando ao longo do tempo, não venha evoluindo, mas nós temos uma raiz muito grande, muito antiga, que ela é mal vista tanto pela ideologia coletivista quanto pela ideologia individualista. Porque elas duas são modernas. Elas são contemporâneas e a gente é mais do passado, entre aspas, ultrapassado. Nós vamos pensar um pouco nisso já. Mas, então, o que eu vejo aqui, quando eu montava esse quadro, eu pensava assim, pois é, né? Parece que essas são as opções que a gente tem diante da gente na atualidade, é ou não é? Ou eu sou mais à esquerda, ou eu sou mais coletivista, e eu acho que eu estou certo, e o neoliberalismo é uma mãe de egoísta, que não está nem aí para os pobres. Ou eu sou... E aí, em geral, os conservadores ficam um pouco aqui também, né? Mas esquecem disso. Ou eu sou um cara da direita, da liberdade, que acha que tudo isso aí é coisa de corrupto, de comunista. E parece que a gente está... Onde é que a gente está? Exatamente, o que a gente faz? Gustavo, eu acho interessante que, por exemplo, você tem estados que antes tinham uma visão, e tem um presidente que tem, por exemplo, uma visão tradicionalmente libertária, libertarianista, e a população acaba migrando, está pensando coletivamente mais social. Isso estou vendo, e tem outros países que tinham uma base mais socialista e tem um comportamento altamente libertarianista. E se você vê China e Estados Unidos, estão exatamente conversando de formas contrárias à população. O China, que tem uma base totalmente socialista, hoje você vê a política dela e tudo voltado para o desenvolvimento econômico. Então, caminhando mais para o libertarianismo. Os Estados Unidos, num ponto contrário, até você, nas eleições, teve Bernie Sanders. E aí você vê uma juventude vindo muito para essa visão coletiva, né? Isso aqui, de uma forma ou de outra, você tem razão, né? Primeiro tem um movimento pendular, que você às vezes vai um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Dentro de cada país, de cada tradição política, você tem essas posições. Os Estados Unidos, por exemplo, são um país que, embora sejam muito mais, vou comparar com o Brasil, muito mais libertário, do ponto de vista econômico, ele é um país que passou historicamente de uma postura muito mais conservadora e libertária, dentro do país, para uma postura mais coletivista ao longo do século XX. O New Deal, a guerra da pobreza depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio welfare state, é o caminho do welfare state. Ele tem tido esse caminho histórico de ir mais para cá. E aí você tem as brigas dos libertários, dos conservadores e dos liberals, como eles falam nos Estados Unidos, os liberais. Nos Estados Unidos, o liberal virou o esquerdista. É uma evolução do liberalismo tradicional no sentido de uma coisa mais coletivista. Então você tem os liberais aqui, os liberals aqui, e você tem os libertarians, ou os libertários, ou os conservadores. Só que os conservadores também têm uma posição muito desconfortável às vezes, por causa disso aqui, da questão dos costumes, né, e dos valores morais. Mas, novamente, a questão é um pouco mais profunda, porque a minha pergunta é isso que a gente tem para hoje?
Essas são as nossas opções, porque se a gente for ficar entre uma coisa e outra, a gente está numa situação difícil. A gente vai trazer para dentro da igreja essa polarização. Já trouxemos, né? Essa polarização que é uma polarização um pouco superficial, talvez, que causa conflito, não só segregação, mas causa animosidade, causa quase que uma guerra, né? Você parece que não tem mais fraternidade. Parece que não é um marxismo, luta de classes. Mas o que parece que assim, desculpa se eu posso falar, mas pensando aqui no nosso espaço cristão, católico, se estamos trazendo isso para a igreja, estamos trazendo, você vê aqui que nem para nós está clara a nossa própria identidade. Né? Então, ou seja, se nós estamos meramente de forma um tanto reacionária, reativa, por um termo menos polêmico, reativa, reproduzindo um conflito da sociedade para dentro da igreja, que teoricamente temos como referencial o Evangelho e os valores do Evangelho, quer dizer que nós não temos nem claro qual seria a exegese social que o Evangelho propõe. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Pensando em nós aqui na igreja, a falta de compreensão da nossa própria identidade. Quando eu não tenho uma identidade, eu alieno, então eu me apodero de uma outra coisa, né? Então eu acho que esse é o ponto. É um pouco nesse sentido, Marcos, que a gente vai seguir a conversa agora. Como é que a igreja tem se posicionado ao longo do tempo com relação a essas coisas, e já faz tempo que ela se posiciona de uma maneira muito mais profunda, mas não só dentro da doutrina social da igreja, mas também pensando em outras disciplinas. Eu vou trazer aqui uma reflexão econômica, assim, de um economista, não tanto econômico, mas de um economista e de um sociólogo, os dois muito famosos, antes de entrar no papo. Mas eu vou trazer um pouco do que a igreja tem falado, mas eu vou procurar também fazer a relação entre esses temas e algumas visões importantes, né, da tradição política e econômica, para que a gente possa ampliar mais essa visão e aí voltar para o que seria uma opção católica, né, uma visão mais profunda católica. Em geral, por que eu faço isso? Porque, em geral, a gente está muito acostumado a ouvir a fala, ou talvez não está acostumado o suficiente, né? A ouvir a fala dos papas, da doutrina social da igreja, sobre a pessoa, sobre a comunidade, sobre, enfim, uma série de coisas. Mas não é só dentro do discurso da igreja que essas coisas acontecem. Aliás, porque a questão do discurso da igreja dos papas, ele vem da filosofia, ele vem, claro, da teologia, mas ele vem também da política, da economia, né? Uma coisa que o Zé Mário partilhou comigo sobre a experiência dele no Chile, a doutrina social da igreja, né, ela surge da prática dos leigos cristãos da sociedade, e ela cristaliza, ela organiza algumas coisas, mas isso vem da realidade. Então eu vou trazer um pouco do pensamento econômico, sociológico, para a gente entender melhor quais são as complexidades disso aqui e poder pensar de fato a gente tem uma alternativa a isso aqui, porque durante muito tempo a gente pensava assim, então o nosso caminho tem que ser o caminho do meio, por isso que eu botei esse bonequinho no meio. É a tal da terceira via, nem isso, nem isso. É uma mistura das duas coisas. Mas, novamente, será que isso é suficiente? Misturar? Aqui eu sou um pouco individualista, aqui eu sou um pouco coletivista. Aqui eu sou um pouco mais intervencionista, ali eu sou um pouco mais, sei lá. Mas, novamente, temos que olhar um pouco mais profundo. Eu não sei, talvez, acho que é natural, queria começar assim, é natural que quem está aqui possa sentir, por trajetória, os grupos que participou, né, a própria história de educação dentro da fé da igreja, que tem uma simpatia maior por esse ou por aquele campo né, por essa ou por essa proposta. E é natural, né? A gente, de fato, às vezes, inclusive, tem um pouco mais aqui, num tema é mais coletivista, no outro tema é mais individualista. Então, às vezes, pode ter misturas. Mas a nossa ideia aqui é mostrar que, para usar uma expressão não muito elegante, mas o buraco é mais embaixo nesse caso aqui. A gente tem um pouco mais de... não basta ficar aqui. A gente pode voltar para cá entendendo melhor as implicações de cada uma dessas opções, desde que a gente parta de um lugar mais
profundo, mais antropológico. E é isso que eu queria